O governo Luiz Inácio Lula da Silva quer aumentar o custo dos serviços de entrega por aplicativo. A proposta estabelece um valor mínimo de R$10 por entrega, para trajetos de até 4 km, e a partir disso, R$ 2,50 por quilômetro adicional. À primeira vista, pode parecer uma medida de proteção ao trabalhador, mas não é isso que acontece na prática. Essa cobrança não recai apenas sobre o entregador, ela é repassada ao consumidor, ou seja, o cliente paga mais caro. Quando o preço sobe, a demanda não necessariamente acompanha. Ela pode cair, menos pedidos, menos vendas para pequenos negócios e menos oportunidades para quem depende dessas plataformas para trabalhar. A proposta ignora um princípio básico de economia. Os preços em mercado de muita concorrência e comoditizados já operam, em geral, no limite do que o consumidor aceita pagar. Forçar esse aumento não cria riqueza, destrói a atividade econômica porque cai a demanda. Para entender por que ideias como essa continuam surgindo no Brasil, é preciso ir além da economia. É preciso entender a cultura. Grande parte da lógica política brasileira não nasce de análise racional de resultados. Ela nasce de uma estrutura moral, com raiz profunda na tradição do cristianismo, especialmente na sua vertente católica ibérica. Uma tradição influenciada por Paulo de Tarso, que introduz um conceito central, a teologia da culpa. Nesse modelo, o valor do indivíduo é relativizado e visto como moralmente inferior ao coletivo, ainda que abstrato. O Jesus primitivo não falou contra a vida do modo como o Jesus paulino falará. Enquanto os evangelhos tentam engrandecer a vida de um pregador judeu marginal da Galileia, é Paulo quem redefine o sentido da fé cristã, transforma um movimento apocalíptico local numa religião universal e estabelece os pilares teológicos que ainda moldam a moral de muitas pessoas na nossa civilização. Com Paulo, o cristianismo deixa de ser um movimento ético marginal e se torna uma teologia da culpa. Como a vida concreta perde centralidade, enquanto o pecado, o sacrifício e a obediência ocupam o lugar da responsabilidade moral. Paulo introduz no cristianismo que o filósofo Friedrich Nietzsche caracterizou de modo perspicaz como ideal ascético. O ideal ascético é a atitude de desprezar a vida, metafísica de advogado de porta de cadeia, que infelizmente fez muito sucesso. Enquanto isso, tradições como o judaísmo, o protestantismo, o calvinismo enfatizam algo diferente: responsabilidade individual, mérito e a ideia de que o coletivo é resultado da soma dos melhores valores individuais. Já na lógica da culpa coletiva, todos carregam a responsabilidade moral do pecado original, independente das circunstâncias. Esse padrão, que começou com o personagem Jesus Cristo, o pobre, humilde, sábio, morto pelos ricos, ao longo dos séculos moldou um padrão simbólico, poderoso: o pobre, o humilde como virtuoso e o rico como suspeito e culpado. No Brasil, se você tem sucesso, é um crime. O cara é humilde, o cara não é humilde. A prosperidade passou a carregar suspeição e culpa, e a pobreza passou a ser associada à dignidade moral. Porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. É dentro desse contexto que surge um fenômeno político específico no Brasil. Muita gente já ouviu a frase: Lula é o PT sem Lula não existe. Mas isso não é apenas política. Luiz Inácio Lula da Silva se tornou algo maior. Ele se transformou um símbolo. O passado se foi, acabou, ficou para trás. A gente lembra dele, claro, mas ele não existe mais. Certo? Errado. Completamente, fundamentalmente errado. Lula é um arquétipo de uma cultura profundamente influenciada pela teologia da culpa e sua filosofia social medieval
enraizados no imaginário coletivo brasileiro. Ele representa o pobre que venceu, o excluído que ascendeu, o homem simples que enfrentou o sistema e venceu, e mais do que isso, tornou-se o vingador simbólico dos oprimidos. Mas existe um elemento ainda mais profundo nessa construção. A força dessa imagem não está na estética, está na identificação emocional, na sociologia. Isso pode ser compreendido através do conceito de capital simbólico, desenvolvido por Pierre Bourdieu. Capital simbólico não é dinheiro, não é poder formal, é reconhecimento social. O Lula, ele sempre foi uma espécie de bandeira. Os grupos que estavam em torno dele usavam ele como uma referência. É legitimidade percebida, é aquilo que faz uma pessoa ser visto como representante legítimo de um grupo. E esse mecanismo ajuda a explicar, em grande parte, a forte popularidade de Lula em regiões como o Nordeste do Brasil. A gente vê muitos movimentos de pessoas críticas aí ao voto do eleitor do Nordeste por não compreender o que ele está valorizando, o que ele está reconhecendo quando ele dá um voto. Uma região historicamente marcada por desigualdades econômicas, por fluxos migratórios intensos e por uma memória coletiva de superação de grandes adversidades. Dentro desse contexto, a trajetória de Lula não é apenas compreendida, ela é reconhecida, ela espelha experiências reais de milhões de pessoas. E é justamente aí que o capital simbólico se fortalece, porque no contexto político do Brasil católico, quanto mais o líder se distancia de padrões tradicionais de sofisticação, refinamento ou aparência associada às elites, maior tende a ser a percepção de autenticidade, maior tende a ser a identificação popular. Isso ativa um mecanismo psicológico central, a identificação social. As pessoas tendem a confiar mais em quem percebe como semelhante, em quem compartilha sinais visíveis de origem, de trajetória, de linguagem. Fala errado às vezes, de propósito, para, fazer tipo. E dentro dessa lógica, características que, em outro contexto, poderiam ser vistas como limitações, passam a funcionar como sinais de pertencimento, como evidência de que aquele líder é um dos nossos. Ele não é percebido como alguém distante, mas como alguém que veio do mesmo lugar. E isso gera algo ainda mais poderoso do que a aprovação política. Gera lealdade simbólica. Uma lealdade que não depende apenas de resultados concretos, mas da conexão emocional com essa narrativa compartilhada. Esse processo simbólico foi intensificado após um episódio marcante, as eleições de 1989, quando Lula foi derrotado por Fernando Collor de Mello, que 2 anos depois sofreria impeachment. Esse contraste fortaleceu uma narrativa poderosa. De um lado, um representante das elites simbolicamente corruptas, egoístas, gananciosas, cuja riqueza decorre de exploração dos oprimidos pelo capitalismo. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Do outro, o representante do povo excluído, a vítima dos ricos no sistema capitalista. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. A partir daí, características que deveriam ser vistas como falhas, independente de riqueza ou pobreza, tal como na cultura judaica, protestante, calvinista, e especialmente relacionadas à função pública, passaram a ser interpretadas como autenticidade. E alguns vendem uma aparência de homem simples sem ser um homem simples, por exemplo, Lula. Certo? O cara não prospera. Como é que ele vai fazer um povo prosperar? Isso é um parênteses importante, porque um ponto de orgulho dele é a declaração patrimonial dele. Do Boulos, tá falando? Do Boulos. Ele usa isso como mote, ele usa isso como tema de campanha.
porque é o caso de uma pessoa que nasceu na elite, com todas as oportunidades de se aprimorar intelectualmente, patrimonialmente, e ele faz força para parecer pobre. Eu sou cristão, sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa, tenho uma formação cristã na minha família, dos meus pais, tenho minha fé. Erros de linguagem, simplicidade, informalidade, tudo virou capital simbólico de viés católico. O debate político do Brasil deixou de ser técnico faz muito tempo e passou a ser moral. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. Quase um drama simbólico. O oprimido contra o opressor, o pobre santificado contra o rico culpado. Nesse cenário, políticas públicas deixam de ser avaliadas por eficiência e passam a ser julgadas por intenção moral de viés católico. Se a proposta parece justa sob o viés moral católico, ela é aceita, mesmo que destrua valor econômico. E isso também gera um outro efeito claro, um duplo padrão de julgamento. Erros de quem simboliza representar os pobres são relativizados, suavizados. Erros de quem simboliza representar a riqueza são amplificados. Sindicatos e profissionais de saúde acusam Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, por genocídio. Em denúncia coletiva protocolada neste domingo, dezenas de entidades afirmam que ações de omissão do presidente afetam a saúde física e mental da população. Também no Jornal da Manhã, Rodrigo Constantino. É um exagero para dizer o mínimo, né? Isso se trata de uma peça política tentando jogar no colo do presidente da República a responsabilidade por todas as mortes que tivemos de coronavírus no país, e isso é simplesmente absurdo. O jogo que estamos vendo, pesado, que tenta colocá-lo como alguém pior do que o próprio vírus chinês. É aqui que entra a tributação brasileira, não apenas como instrumento econômico, mas como ferramenta simbólica justiceira. Tributar mais, especialmente quando o alvo é claramente a riqueza, passou a ser visto como um ato moral de justiça social. Fato que é usado como ferramenta de manipulação, tanto dentro da política propriamente dita, para conseguir votos, como fora da política, principalmente por influenciadores econômicos, para conquistar seguidores, audiência. Com bom imposto de renda não precisa taxar fortuna, para agradar a audiência no Bradesco. O problema é que, sem a compreensão dessa matriz cultural profundamente enraizada no inconsciente coletivo brasileiro, o debate dificilmente se mantém no campo racional. Ideias como mérito, liberdade econômica e geração de prosperidade, especialmente quando associadas a modelos de tributação mais simples, territoriais e baseados na igualdade perante a lei, com nenhuma progressividade, como no Paraguai, Romênia e outros, ou com progressividade reduzida, como a Rússia, como nos países após o fim da União Soviética, continuarão sendo alvo de resistência e contestação, não necessariamente por seus resultados práticos, mas porque entram em conflito direto com essa estrutura moral católica, profundamente enraizada no inconsciente coletivo brasileiro. E os mesmos arquétipos continuarão se repetindo. O arquétipo do excluído pobre sofredor. Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. E o arquétipo do vingador. A gente não pode ficar quieto. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforado. Não tem essa mais de Lula, paz e amor. Essa eleição vai ser uma guerra. Todos usados na manipulação política de viés esquerdista católico brasileiro. Eu não posso ganhar aos 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida, e o teto de emprego, e o teto de salário, e o teto de saúde. Por isso, mais importante do que discutir políticos específicos,
é compreender a cultura que os produz. Porque enquanto essa lógica não for questionada, enquanto esse software cultural continuar operando no inconsciente coletivo, os mesmos padrões vão se repetir. Novos personagens surgirão, mais ou menos ajustados a esse imaginário, ocupando o mesmo papel simbólico e mobilizando os mesmos mecanismos de identificação emocional. Simulacros de isenção, ficção de imparcialidade, repercussão seletiva, pluralismo de fachada, através da mentira e da distorção dos fatos. E daí a gente vai ver, sabe o quê? O poder que é a mentira. E assim, o ciclo de persuasão e mobilização baseado em arquétipos de viés católico continuará se renovando independente dos nomes ou das circunstâncias do momento. Porque, no fim, os personagens mudam, mas o roteiro continua o mesmo. São exemplos também desse arquétipo Luiz Erundina e Benedita da Silva. Como se libertar da manipulação religiosa? E acredite, muitas pessoas estão sendo manipuladas sem perceber como funciona essa manipulação e estão sofrendo dentro de várias denominações que temos por aí. Se esse vídeo te ajudou a enxergar além da superfície, a entender o que realmente está por trás do debate político no Brasil, curta e compartilhe com quem você ainda acha que está preso apenas às aparências. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. A carência de senso crítico não é casual. De modo geral, o brasileiro não foi culturalmente preparado para lidar com verdades duras. A influência prolongada de uma moral religiosa centrada na culpa contribuiu para consolidar uma visão que enfraquece a autonomia individual. O indivíduo é considerado frágil para a liberdade, imaturo para a responsabilidade e dependente da tutela de autoridades morais e políticas, condição que acabou sendo aceita com naturalidade. Salto Bolsa Família! 25 anos para receber o Bolsa Família! Por isso, poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal.
Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.